Compartilho. Então, começando, vamos lá. Boa noite a todos. Falamos aqui da ABRAP, Mato Grosso do Sul. Estamos no terceiro item do capítulo 8 do Homem perante a Consciência. E hoje, recursos para a libertação dos sofrimentos. Nós vimos o nascimento da consciência, né, nesse capítulo, depois o sofrimento em si, deixa eu ver o nome que era. Os sofrimentos humanos, né, que foi a quinta passada, e agora nós vamos ver os recursos para a liberação dos sofrimentos. Dor e sofrimento na visão espírita. Dor. Cada ser é um espírito imortal, com conquistas morais diferenciadas, com luzes e trevas em seu interior, de tal sorte que cada pessoa tem um grau de resistência moral para as dores humanas, físicas e ou morais. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Aí, assim, essa figura aqui é bastante simbólica, né? Bem explicativa. Os remédios não curam doenças da alma. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. E essa figura aqui diz que, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Dor e sofrimento na visão junguiana. Para Jung, a dor é a expressão simbólica da alma, um grito do inconsciente. Um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo. Da mesma forma que, inversamente, um sofrimento corporal afeta a alma, pois a alma e o corpo não são separados, mas animados pela mesma vida. Agora nós vamos entrar, então, no conteúdo da Joana. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, e passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Então, o que a gente pode entender aqui, né? Ela fala aqui que é uma fonte motivadora, o sofrimento é uma fonte motivadora, né, para as lutas de crescimento emocional, né, crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Na verdade, a Joana está dizendo de já um ser que tem, assim, já tem ampliado a sua consciência, né? E tem muitos irmãos nossos, né, em existência, que não entendem o sofrimento e se revoltam e às vezes, por conta do sofrimento, até tiram a própria vida, né? Então, deixa de aproveitar essa fonte motivadora, né, do seu crescimento emocional e amadurecimento próprio, né, da sua personalidade, e deixa também de ver a vida de uma forma idealizada, né, menos sonhadora, que ela diz. Então, assim, através do sofrimento, segundo esse conteúdo aqui, que a gente pode colocar os pés no chão, né, e olhar as coisas como elas realmente são, com menos idealização. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro
valioso entender por experiência pessoal os gravames que a dor proporciona. Aí eu lembrei aqui do Kiron, né, o curador ferido, que é um mito, que todos nós temos as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas, independente disso, a gente pode sim, né, no contexto social nosso, vou admitir aqui, no contexto social nosso, nós podemos, mesmo com dor e sofrimento, ou um ou outro também, né, fomentar o esforço pelo bem dos demais. Aí a gente estaria exercendo o papel do Kiron, né, o curador ferido. O ideal seria isso. Se nós já conseguimos ultrapassar essa idade infantil, né, das ilusões. Está querendo passar? Deixa eu... Vou minimizar para poder passar, gente. E, não obstante esta experiência lúcida, sabe que o esforço a evitar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento, postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária. O que eu estou entendendo conforme vai passando aqui o texto da Joana? Que se a gente for aguardar, né, para poder atuar em coletivo, né, ao bem do outro, se a gente for aguardar estar maduro, né, estar entendendo esse sofrimento, essa dor que todos nós passamos em algum momento da vida, né, nós vamos embora na existência e vamos ficar rodeados só do nosso umbigo, né? Então, esse mito aqui do Kiron, tá? Ele vai expressar para nós essa motivação, necessidade, talvez, né? Da gente estar em sociedade praticando a redução, vamos dizer assim, ou minimização, tá ruim para falar, ou diminuição, né, da dor e do sofrimento alheio, independente dos nossos, né? Ela está falando, e não obstante essa experiência lúcida, sabe que o esforço em envidar para liberar-se dos sofrimentos é, por sua vez, conquista da inteligência e do sentimento, postos a serviço da sua realização pessoal e comunitária. Então, assim, quando eu sou um Kiron, né, e que eu estou exercendo essa função de diminuição ou ajuda para a diminuição do sofrimento alheio, eu preciso ter isso claro, né, que além do meu processo interno, né, eu posso estar ajudando o outro, mas que isso não se misture, né? Uma coisa é o meu processo, com as minhas dores e sofrimentos, e outra coisa é o processo do outro, né? Então, para que a gente possa dissociar ou não associar isso, a gente precisa ter muito claro, né, qual é o nosso processo e qual é o nosso papel perante o outro. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para colhê-la, auri-la, né, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. A aquisição da felicidade, a gente sabe que felicidade, no sentido estrito da palavra, né, ela não pertence a esse mundo que a gente está, né? Nós estamos, essa meta aqui, ela seria assim, de momentos, a maioria de momentos felizes, né? Mas essa felicidade plena, a gente sabe que nós não iremos experienciar uma felicidade plena, porque ainda não é tempo, né? Não é o nosso tempo e não é o local ainda ideal para isso, né? Uma felicidade plena, né? Mas ela traz aqui para nós estamos falando de sofrimento, né? Ela traz aqui para nós o item coragem, né?
Então, olhemos nós, reflitamos para nós, né, agora, como é que nós estamos em relação a esse item, coragem, né? Coragem é aquilo que eu não penso muito, não reflito muito se o resultado de um ato meu vai ser sucesso ou vai ser fracasso. Eu somente tenho aquela decisão, né, de fazer alguma ação na minha vida. Isso é coragem, né? Independente do resultado que dará, né? Se eu tiver uma experiência exitosa, melhor. Mas se eu tiver uma experiência que o resultado não foi exitoso, eu tive a intenção e a vontade, né, através da coragem, de agir, né? Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres, e aí ela vai falar exatamente isso, quer dizer, os sonhos, né? E a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais, provocada pela indiferença da vida, em uma psicopatologia grave. Então, nesse caso aqui, é a falta completa da coragem, é a inércia para a vida, né? A inércia para as situações existenciais, né? Próprias, nesse caso aqui, que é mais ou menos o sintoma da depressão, né? Que vai trazer esse tipo de pensamento, esse tipo de não ação, e que pode chegar a um ato suicida, né? Então, assim, essa ausência das aspirações nobres, a gente precisa, é necessário que a gente tenha, assim, sonhos, né? Sonhos, de preferência, sonhos que possam ser realizados, mas podem ser sonho grande, sonho médio, sonho pequeno. O importante é a gente ter sonhos, né? Tem muitas pessoas que já estão muito adoecidas, gente, que não tem sonho mais nenhum. Quando a gente pergunta isso, por exemplo, numa anamnese, a minha anamnese faz parte disso aí, as pessoas não têm, elas se mexem aqui na cadeira e elas não têm uma resposta, entendeu? Conforme o estado que chega, sabe? Então, assim, a ausência de aspirações, né, de preferência nobres, a Joana de Anjos está falando das aspirações nobres, né? Isso resulta na morte dos ideais. E aí, o que é? A vida fica sem sentido, né? Sem propósito. A vida fica uma chatice, né? Posso fazer alguma coisa aqui agora? Por favor, Edna. Sim, Fátima. Pois é, foi exatamente essa temática que me despertou a curiosidade e eu vou tentar dividir com vocês isso aqui, fazendo assim uma pergunta. Quem aí no grupo hoje vem sonhando, desde que começou a pandemia, vem sonhando de forma recorrente que está encontrando com amigos e familiares? Quantos de nós hoje aí? Recorrente eu não tenho sonhado, mas recorrente não, mas eu tenho sonhado assim, espaçadamente. Recorrente não. Os demais também, gente? Não. Amigos e familiares encarnados? Eu tenho expectativa do reencontro. Pois é, eu não sonhava assim recorrentemente encontrando entes queridos encarnados e desencarnados já fazia algum tempo. E a partir do início da pandemia, eu comecei a ter esses sonhos, não assim todas as noites, toda semana, mas eu tenho sonhado de uns 2 meses para cá, não muito, mas sonhos recorrentes nesse sentido. Eu estou sempre me reencontrando com os meus familiares, com os meus amigos, até com vocês também, que eu venho virtualmente mantendo esse contato, né? E mais 3 grupos de estudos, né? Mas, assim, com familiares, com entes... Gente, eu acordo numa paz, numa alegria, numa felicidade. E eu fiquei tão contente que eu tinha que dividir isso com vocês nesse conteúdo, porque é como se eu tivesse
tendo mesmo essa oportunidade, se eu tivesse, não, eu estou tendo essa oportunidade dada por Deus de me encontrar com as pessoas que eu amo e das quais eu estou afastada há muito tempo. Essa coisa do sonhar é um dom divino. Desculpa eu ter me emocionado, mas eu ainda não encontrei com ninguém, pessoalmente. Bom, Fátima, que o seu É como se eu inconsciente... estivesse levando para mim esse exercício. Eu estou levando muito a sério esse exercício de me manter, aspas, distanciada. E aí vem esses sonhos e me fazem sentir tão bem, tão feliz. É assim que eu estou vendo, assim. Não sonhava e passei a sonhar. É um presente para mim que está sendo... É um presente, né? Um presente de Deus, do teu inconsciente, que está te proporcionando esse reencontro, né? As noites, né? Com o espírito fora do corpo, quer dizer, do corpo orgânico, que é aqui onde supostamente o vírus pode penetrar, né? Que legal. Obrigada pela você compartilhar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de dividir com vocês essa alegria. Agora nós falamos da coragem, agora nós vamos falar da vontade. Na maior parte dos métodos, a vontade do paciente prevalece como fator de alta importância. Excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, e aí vou entrar num parênteses aqui, não necessariamente indesejados, com emoção negativa correspondente, infelicidade subjetivamente aversiva. Então, excetuando-se os referidos sofrimentos por sofrimentos, e mesmo em grande parte destes, a reflexão bem direcionada gera uma psicosfera, né, de paz, renovadora, que o envolve e alimenta, levando à liberação deles. Então, aqui, Fátima, você parece que estava antecipando essa parte aqui, né? Onde você está mantendo um distanciamento físico, né? Mas você já compartilhou com a gente, de que você está aproveitando muito esses momentos para o seu aprendizado, e você tem refletido muito, voltado para si mesma, né? Então, eu imagino que você está nessa reflexão bem direcionada, né? E está gerando, sim, uma psicosfera de paz renovadora, e isso está refletindo nos seus sonhos. Você está tendo essa benesse, né? De você reencontrar com pessoas queridas, né? Do seu coração, reencontrar através dos sonhos. E aí você disse que se acorda bem, né? Muito legal. Agora aqui, a Joana começa, então, porque aqui o nosso tema é recursos para a liberação do sofrimento, né? Terapia liberativa, tá? Tem alguns itens, né? E desdobramentos de cada item. Então, o item A, considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Essa frase, ela é muito profunda, né? Eu, enquanto estava fazendo essa aula, me deparei com algumas sombras minhas, sabe? Foi assim um processo para mim, quando eu fui preparar esse tema, sabe? Essa temática. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Este sentimento sem apego, nem interesse gerador de emoções perturbadoras, desarma o indivíduo de suspeitas, de ansiedades e medos, ao mesmo tempo dirimindo as incompreensões de outrem, desarticulando quaisquer planos infelizes. Essa é a primeira dica da Joana, continuando com A. Uma visão favorável sobre alguém
dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação à agressividade do outro desmantela-lhe a couraça da prepotência, na qual se oculta. Se a gente for linha a linha, palavra a palavra, isso cala. Para mim foi assim, tá? Esse foi o processo comigo. Calando, assim, entrando, assim, no mais profundo, sabe? Foi, assim, bastante curador para mim, essa aula aqui. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Logo, este sentimento, e que sentimento é esse? O sentimento de considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados. Logo, este sentimento contribui para anular os efeitos do sofrimento moral e dissipar algumas, se não todas, as suas causas perturbadoras. Aqui nessa figura, eu achei muito interessante, porque ela fala aqui do azedume, né? E eu achei essa figura bem interessante, bem engraçada. Que o azedume alheio não te impeça de espalhar doçura por aí. E aí vem aí um sorvete, parece que bem gostoso, né? O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. Antes um pouquinho da gente iniciar propriamente o encontro, eu estava conversando com a Denilce, né, e dizendo que a gente está numa época na Terra, né, nessa existência, onde a gente tem muitas desconfianças. A gente não tem mais isso que a Joana diz aí, né? O ato de ver bem as pessoas, bem as demais pessoas, torna-se um hábito terapêutico preventivo. Então, assim, a Joana nos dá aí um caminho, né, para cada um de nós, onde é que, por esse item, né, onde é que pode estar gerando sofrimento em nós, né? Porque temos agora já o hábito não de ver bem as demais pessoas. A gente sempre tem um pé atrás em relação às pessoas, né? A gente vive um tempo assim, então ele não está sendo um tempo facilitador para que essa terapia liberativa, conforme a Joana está falando, aconteça em nós, né? O cultivo, a expansão de ideias e conceitos edificantes apagam o incêndio ateado pelo pessimismo da maledicência, da inveja, da calúnia, tornando respirável a atmosfera social do grupo onde o homem se localiza. Aqui ela dá uma dica, né? Se a gente está vivendo, né, uma época agora de gente desconfiança mesmo, sabe, nas pessoas, se a gente já conseguir, pelo menos, usar esse extintor aqui, né, apagar esse incêndio, por exemplo, na maledicência, né, a maledicência é um costume ruim da gente sempre achar o defeito alheio, né, de preferência o alheio, né? O nosso já é mais difícil da gente olhar. Mas sempre achar o defeito alheio e informar, comunicar, estar falando para um próximo, para o outro, daquele defeito alheio, né? Essa é a questão da maledicência. Aí da inveja, né? Da calúnia, sabe? Então, assim, são coisas para a gente imaginar, pensar como é que nós estamos em relação a isso, e sejamos honestos conosco, né? O item B, a Joana diz assim: identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Eu vou compartilhar com vocês, sexta-feira passada, faleceu um irmão da minha mãe. E ele, como muitos de nós, né, teve já muitos equívocos na vida, mas também ele tinha muita parte de qualidade.
mas geralmente os pontos negros é que ficam mais visíveis, né? Então, fizeram no velório dele, fizeram um terço, né? Rezaram um terço lá. Então, começando o terço, eu tive vontade, acho que fui inspirada, não sei. Lembrei de uma passagem, aquela passagem da mulher adúltera, né? De Jesus. E aí, depois que terminou o terço, eu falei dessa passagem, disse, né? Que ele, assim como nós, temos as duas partes, né? Temos os nossos equívocos, mas temos as nossas qualidades também. E que cada um lembrasse, então, né, daquele meu tio, lembrasse, cada um na sua experiência com ele, das coisas boas que vão ficar em relação a ele, né? E é bem mais ou menos isso que a Jona está falando aqui, é isso. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. A gente não pode também negar, né? Porque nós temos as duas coisas. Nós temos, sim, a parte sombra, os nossos equívocos, nós e todo mundo, né? A gente não pode fazer de conta que não existe. Existe, né? Mas devemos estimular esse outro lado que todos nós temos também, né? Que são as virtudes, as qualidades, né? Todo mundo tem. Não há solo, por mais safro, árido que tratado, não permita o vicejar de plantas. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por reboco, caliça, né, e pedregulhos. Um trabalho, breve que seja, afastando o impedimento, e logo esplendem os recursos próprios para a sementeira da esperança. Então, aqui eu estou lembrando agora, lendo junto com vocês, eu estou lembrando aqui num caso de família que tem crianças, né, ainda, ou pré-adolescente, ou mesmo adolescente, né? O exemplo da lida, né, da relação com o outro, dos pais ou dos responsáveis, ele vai ser um exemplo assim muito profundo para esses seres, né? Então, assim, se os pais ou responsáveis, eles têm esse hábito, né, de também pontuar as questões de potencialidade, de qualidade das pessoas, esses filhos também farão dessa forma. E eu estou dizendo isso porque na nossa cultura, a gente sempre tem essa cultura de ver o ponto negro, né? Mesmo que numa tela branca a pessoa tenha um percentual grande aí de qualidade, se ela tiver algum equívoco, alguma imperfeição, é esse ponto que todo mundo, a maioria de nós vê, pela nossa cultura. Então, a Jona está propondo aqui uma mudança mesmo de cultura, tá? Por isso que eu digo que é profundo. Oi. Oi, Fátima, pode dizer? Alguém falou também ao mesmo tempo. Dou a vez agora. Não foi com você? É que eu não estou vendo. Dou a vez. Não, depois eu falo. Alguém falou também, mas dou a vez. Quem quer falar, gente? Quem quer falar? Pode falar. Edna, eu quero fazer um comentário. Tá. Então, a gente vê muito em consultório, né, esse assunto que você está falando, de ressaltar o lado bom das pessoas, os filhos de pais que se separam, né? Certo. Então, ou a mãe ou o pai fica atrelado àquelas imagens ruins, né, de frustrações, e passa isso para os filhos, né? Aí sempre tem aquelas separações traumáticas, talvez até por conta desses comentários, desses exemplos, né? Ou da mãe em relação ao pai, ou do pai em relação à mãe, né? Então, se todos têm o lado bom e as sombras, como você está dizendo, os pais têm que enfatizar isso com os filhos, né? Exatamente. Não é porque houve uma separação que um é ruim, o outro é bom, um é derrotado, o outro é o vitorioso, né? E muitas mães, a gente vê em consultório essas brigas de casais, né? De separação, de bens, de coisas e tais. E as mães enfatizam, jogam os pais contra os filhos e reciprocamente é verdade, né? Exatamente, isso mesmo.
E isso quanto mal faz, né? A gente tá Quanto mal faz. Quanto mal faz, por exemplo, se é uma criança, ele vai crescer com isso. Se é um jovem, né? Ainda está naquela E formação, revolta, pode ir para vícios, né? Por conta dessa desarmonia, né? E assim, esses pais que agem assim, porque também estão repetindo o que a nossa cultura enfatiza, sabe, Thelma? Então, assim... Sim, é o que deu, né? Oi? É o aprendizado, né? Exatamente. São os exemplos. Então, assim, o que a Joana traz para nós é uma mudança de cultura mesmo, né? E é uma sementinha plantada, né? Eu acho que, assim, se a gente que está aqui, depois isso vai para o YouTube, eu sei que não está sendo muito visualizado, mas quem quiser visualizar, dá uma olhada nesse tipo de funcionamento, né? Que ainda é presente na nossa cultura, a gente pode começar a fazer diferente, né? Sim, tudo é aprendizado, né? É mudança de comportamento, né? Exatamente. Posso agora acrescentar alguma coisinha aqui? Sim, é exatamente isso, né? Aproveitarmos esse tempo, esse período em que estamos todos explodindo dentro de nós, todos os sentimentos que a gente tinha, o lado obscuro, né? E que com essa prisão domiciliar, essa prisão que veio um pacote, né, gente? Veio tudo junto, né? Veio pandemia, veio crise política, veio crise humanitária, veio terrorismo, veio eleições no mundo. Então, assim, é um clima, é uma atmosfera extremamente pesada. E aí eu fiquei pensando, enquanto você estava discorrendo e comentando, essa maravilha que a gente tem nas mãos e que profissionais, sobretudo vocês da área do comportamento, vão ter daqui para frente essa oportunidade maravilhosa de resgatar o momento de relaxamento entre família e praticarmos passo a passo esse livro é uma pérola, né? O Homem Integral é uma pérola, uma grande, mais uma que a gente poderia, não sei, estou aqui ousando, mas enquanto espíritas, até talvez de outra religião, outras religiões, mas fazer um estudo em família, sabe, desse livro. Porque ele é tão denso, ele é tão resumido nos passinhos básicos. Para mim é tão claro isso, que é a oportunidade que certamente vai ser muito importante se alguém na família pegar essa tarefa, pegar esse livro, assim, vamos dar um exemplo no meio espírita, no movimento. No Evangelho no Lar, esse talvez eu esteja equivocada, porque como a gente já está mais ambientada com o estilo da Joana, a gente já acha um pouquinho mais simples de entender o que ela nos dá de presente, né? Em termos de passo a passo fazer esse processo de autoconhecimento. Então, eu não vou dizer que cada mãe, cada pai, cada avô, cada avó, cada tio, vai virar terapeuta em família. Não é isso. Mas é a oportunidade que se pode ter de se, pós-estudo, né, após aquele momento de 20 minutos, lá, 30 minutos, ficarmos em família, nos permitirmos em família, irmos colocando esse lado nosso, à medida que a gente vai identificando, meu filho, meu netinho, minha nora, meu genro. Desculpe, porque ontem, quando eu disse aquilo, eu estava muito assim envolvida com outros sentimentos. Você é uma pessoa boa, isso tem que vir de uma forma muito sincera, para que as crianças, aí vem o meu objetivo, para que as crianças testemunhem esse fazer familiar. Esse fazer familiar, se a gente conseguir fazer isso, começar a fazer isso ontem,
essas crianças vão ter, através desse prêmio que a gente tem, com os preceitos da Joana, através do Divaldo, a gente vai ter essa oportunidade de, enfim, fazer do cotidiano familiar uma coisa melhor, porque o extrafamiliar, a gente está vendo que está péssimo. São os piores exemplos e que a gente está trazendo para dentro de casa todos os dias. Então, vamos buscar o antídoto. É assim que eu vejo, sabe? Crianças tendo oportunidade, através dos seus familiares, de virar esse jogo nesse sentido. Ok. Para que as crianças não só vejam, como testemunhem, né? Uhum. Vai estar sendo gravado, isso vai para o YouTube. Tomara a Deus que as pessoas que precisam dessa sua sugestão sejam abertas a ela. Boa sugestão. A gente pede a Deus que isso seja possível, né? Os indivíduos que se notabilizam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades, a impiedade, o temperamento. Aqui, Joana, a gente olhando a teoria do Jung, aqui a gente entende bem essa parte. São os opostos, né, no próprio ser. Nós somos as duas coisas, uns mais, outros menos, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, né? Então, a Joana está dizendo aqui, os indivíduos que se notabilizavam pela maldade na vida privada e no seu círculo social revelavam-se bondosos e gentis, tornando-se amados pela família e pelo grupo, mesmo conhecendo-lhes as atrocidades, a impiedade, o temperamento. Nós estamos nesse item aqui, tá? Onde essa família faz de conta que já seguiu a orientação aí, a sugestão da Fátima, né? E aí, até para esses casos, ela diz que há uma mudança, né? A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades psicopatas, que antes necessitam de ajuda, em vez de reproche, censura, né? A bondade, neles latente, aguarda o momento de manifestar-se e predominar, mudando-lhes o comportamento. Então, assim, eu tenho esses casos em família. Então, nesse momento aqui, gente, lembra que eu falei que foi um processo, assim, bem, bem profundo para mim e até doído. Um deles é nesse quesito aqui, né? De olhar para isso, olhar numa situação real, né? De temperamento desta forma que está falando aqui, e ainda assim, né? Conseguir olhar essa bondade latente, né? Esse vir a ser, sabe? Edna, deixa eu fazer um comentário. E aí vai um pouco contra o que a gente estuda pela ciência, né? A ciência já fala que a psicopatia e tal não teria cura, né? É algo incurável, né? E ela vem dizer que não. Também aí é possível, né? Na verdade, assim, Maria, como que eu vejo, tá? Como que eu vejo? A gente tem que enxergar isso, mudar interiormente em relação a essa pessoa, não agir da mesma forma, mas também a gente tem que se precaver, tá? Porque as pessoas, elas têm essa bondade, como a Joana fala aqui do caso de psicopata, a bondade está latente, ela ainda não está presente, né? Então, assim, a gente precisa, sim, se precaver, porque realmente conviver com personalidades assim, né? A gente precisa se precaver mesmo, tá? Isso não significa que interiormente, no nosso sentir, né, a gente possa perceber que esse ser está vindo a ser ainda, né? E a gente possa encontrar ali na latência uma bondade, né? Ou seja, não também, desistir dele, né? Não desistir, mas, Maria, mas também não desistir essa, como eu falei, ingenuidade, tá? Porque aí é o perigo, tá? Essa ingenuidade de que aquele ser, porque eu acho que ele tem bondade latente, eu abro a guarda, tá? É nesse sentido que a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando se fala, né, Edna, que a bondade é latente, isso não quer dizer
que nessa vida ela vai emergir. Exatamente. Exatamente. Isso não quer dizer que... Por isso que fala que na nossa ciência, né, da psicologia, fala que a psicopatia não tem cura. Por quê? Porque provavelmente essa latência, ela realmente está em germe. Né? Não quer dizer que a pessoa vai conseguir desabrochar nessa vida. Ela está aqui para ter um aprendizado, para que talvez na próxima ela consiga desabrochar. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que o psicopata pode virar um fofo nessa vida. É o que a Maria está dizendo, não dá para desistir, né? Mas também não dá para ficar com o pé atrás. Eu imagino que vocês, como profissionais da área, lidando com esses perfis, né, como a gente lida quando é professor de todas as faixas etárias, a gente não tem a formação de psicólogo, né, mas a gente precisa ter, eu assim entendo, né, já há algum tempo, a gente precisa, sim, ter uma informação teórica, né, do lado da psicologia, para que a gente não se exponha, como a Edna está nos dizendo, porque a gente não pode se expor de tal modo que, mesmo tendo conhecimento dos postulados da doutrina espírita, como a Renata disse, né, pode ser que aquele espírito não esteja ainda suficientemente sensibilizado para despertar a bondade que ele tem latente. E então, quando um professor observar isso, ainda que capengamente, sem uma formação voltada, como no caso da psicologia, né, dos profissionais da psicologia, ainda assim ele precisa se respaldar. Então, Fátima, e Joana também nos dá essa possibilidade, né, de como nos respaldar. É o seguinte, eu coloquei essa imagem aqui, normal e psicopata, você pode ver que parece que é um PET scan, né? Eu coloquei porque eu já assisti uma palestra de uma especialista nessa área, tá? Onde ela diz que daria, sim, né? E aí ela citava caso de presídio, né? Onde daria, sim, para fazer o exame através de PET scan, né? Para poder, porque o psicopata, segundo essa especialista, que é uma psiquiatra, ela disse que tem uma alteração no lobo frontal mesmo do psicopata, né? Então, até a tese dela era de que deveria ter um instituto prisional só para os psicopatas. Ela disse que ia resolver muito do sistema prisional, porque quem lidera nas prisões comuns, né? Todos os outros são os psicopatas mesmo, né? Então, assim... pelo poder de sedução, então, né? Assim, eles têm poder. Agora, pegando o link lá com o que a Maria falou, então, a ciência, né, ela chega, inclusive, hoje a comprovar isso através da neurociência, vamos dizer assim, né? A médica não é dessa área, não, mas ela trouxe esse quesito. Então, agora a Joana traz uma coisa mais para espírito mesmo, né? Nós, enquanto espíritos, nós devemos pensar que todo ser tem jeito. Não significa que o jeito é agora, mas ele tem. Ele tem uma evolução que, não sei quantas encarnações para frente, ele vai sim sair dessa condição. Primeiro, porque se ele desencarnar, ele pode vir melhor num cérebro mais apropriado para a próxima encarnação, por exemplo, se for nessa linha teórica dessa médica, né? Sim. Posso fazer uma observação? Oi, filho. Essa colocação que está sendo feita aqui, um relacionamento, né, é assim, de uma pessoa de cada lado. Na ideia de que seja, por exemplo, um relacionamento de um para vários, que é o caso da escola, que é o caso do sistema prisional, e que você tem pessoas dentro de uma sala de aula, pode ser um ou vários, e essa pessoa tem exatamente esse instinto da maldade sistemática, impiedade, temperamento hostil, que revelam personalidades psicopatas. Muito bem.
dentro do contexto em que essa pessoa ela pode contaminar todo o ambiente e fazer com que tudo aquilo que está se pretendendo fazer entre em convulsão, e aí algumas pessoas que não teriam, de repente, toda essa maldade instalada, não teria toda essa impiedade ou temperamento tão hostil, ele se move de acordo com aquilo que o grupo está fazendo, está conduzindo. E aí, de repente, ele se torna tão mal quanto o outro, tão hostil quanto o outro, e às vezes, de repente, até mais. E a gente vê isso, essas manifestações dentro da sala de aula, e eu, inclusive, hoje de manhã, eu assisti um vídeo em que tem uma professora e tem 3 alunos dentro da sala de aula, de pé, aprontando a maior confusão, a professora tentando segurar, conter o ânimo dessas 3 pessoas, e eles acabam contaminando mais da metade da sala, jogando carteiras, mexendo com tudo, de livros, jogando as coisas em cima da professora, a ponto da professora sair da sala e deixar aquele negócio pegar fogo. Como fazer com que isso daí se reverta numa atitude em que aguardar um momento para assim, ter uma condição de paz e que isso possa se reverter numa mudança de comportamento? Como fazer isso? Se esse é o procedimento, se esse é um comportamento normal e natural dessas pessoas. São medidas multidisciplinares aí, né? Incluindo aí a família, né? Dos pais ou responsáveis. Eu penso numa forma assim, de um agir multidisciplinar, né? Em relação a essa situação. Mas aí a gente tem a ideia também de que uma pessoa dessa forma, né, agindo e reagindo dessa forma, ela tem dentro da sua própria condição, né, ela, né, com um espírito rebelde ou um espírito indisciplinado, uma pessoa que tem transtornos, né, de psicopatia, a família, às vezes, é insuficiente para conduzir ou contornar esse tipo de problema. Então, a família acaba largando de mão também. Então, existe a associação desse personagem com outros grupos, com outras pessoas de outros que pertencem a outros grupos e sai fora ou não atende também às questões familiares, porque nem pai nem mãe atendem, nem sustentam, né, nem tem condição de reverter isso. Isso, como é que a gente resolve essa coisa, né? Conduz de que maneira isso? Então, obrigada, Júlia. Vamos voltar, então. A Joana, na verdade, citou este item também, né? Para dizer sobre o quê? Sobre o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo recursos para a liberação dos sofrimentos, né? Com tal atitude, a de identificar a bondade, torna-se possível a superação do sofrimento, como quer que se apresente, especialmente o que tem procedência moral. Tá? Aqui está dizendo, bondade é antídoto contra a raiva e o ciúme. O item C, a Joana diz assim, aplicar a compaixão quando agredido. Olha aonde a Joana quer chegar, que é o amor incondicionado de Jesus, né? Então, assim, a gente tem o amor, até a última palestra, a Juliane falou até da classificação do amor, né? E cada área tem uma classificação, né? Essa aplicar a compaixão quando agredido, já está naquele último nível, tá? Do penúltimo para o último nível, que seria o amor ágape, né? O amor incondicionado. Vamos lá. Da outra face, né? Uma reação de pesar ante o ato infeliz. Produz um efeito positivo no agressor. Lembra quando Cristo estava lá crucificado, né? E dizia assim, perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. É mais ou menos isso, né? Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor.
proporcione o equilíbrio à vítima, que não desce a faixa vibratória violenta em que o outro se demora, impede a sintonia com a cólera e seus sequazes, impossibilitando a instalação de enfermidades nervosas e distúrbios gastrointestinais e outros, em face da não absorção de energias deletérias. Então, a Joana está dizendo, olha, um dos caminhos é esse, né? A gente pode anotar no caderninho quando a gente tiver já condições de ter essa grandeza, né? De ser agredido moral ou fisicamente, né? E ter este ato que a Joana diz aqui, né? Sentir realmente compaixão, né? Um pesar pelo ato infeliz do outro e nós próprios. Então, isso aqui não é fácil, né? Pelo visto, assim, enquanto a gente estiver em processo de, iremos ainda passar pelos processos de sofrimento até que a gente aprenda essa receita aqui, né? Uma delas. A compaixão dinâmica, né? Dinâmica, movimento interno responsável pelo estímulo e pela evolução da compaixão, né? Aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa. A participativa é sempre presente. Que levanta o caído, embora seja ele perturbador. Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Então, aqui, gente, eu estou lembrando só de Jesus, tá? Eu não consigo enxergar eu e meus iguais ainda nessa condição. Desculpa, mas eu posso estar... Assim, eu não me lembro, assim, né? Eu e meus iguais, tá? Nós vamos ainda... Essa conduta impede que se instale o sofrimento na criatura. Então, assim, enquanto a gente não conseguir chegar nesse ponto, principalmente nesse item C, nós ainda vamos passar pelas dores e sofrimentos, né? Até que a gente consiga... Edna, nós temos que rir, porque enquanto a gente não chegar nesse nível de compreensão, o que vai acontecer ainda, né, com os professores, com os médicos que trabalham nos hospitais e precisam atender o bandido primeiro que é baleado, porque assim ele tem que fazer, priorizar o bandido, o professor, o psicólogo, enfim, é muito distante ainda essa realidade quando você está dizendo, né, Jesus, você consegue só visualizar Jesus fazendo isso, mas aí a gente ainda tem esse distanciamento real quando a gente traz para o cotidiano nosso, né? Essa realidade ainda cruel que é o cotidiano de um médico, de um professor. Eu só lembro dessas duas frentes de trabalho no planeta, porque, para mim, não por acaso, não estou puxando brasa para minha sardinha, mas é saúde, a manutenção da saúde física e mental. Eu estava lendo outro dia que os médicos, quando estiverem já nesse patamar próximo das lições que Jesus nos ensinou, os médicos vão ensinar a autocura que a Joana nos propõe através dessa série psicológica. Os médicos vão ter essa tarefa. Olha que deslumbramento de planeta maravilhoso. Agora tem uma consolação. Pelo menos a gente sabe, né, que ainda sofre e ainda sente dor, porque ainda não chegamos aqui. Nós vamos chegar, podemos chegar e a pressa ou não é nossa, né? Então, assim, pelo menos a gente sabe qual que é o nosso processo, entendeu? Oi. Edna, não, então, você falou que conhece poucas pessoas. Eu conheço uma pessoa que se aproxima um pouco disso, que é próximo de nós aqui, que é uma figura que eu conheci há alguns anos, que é o pastor Milton.
Você já é deve legal. ter conhecido ele. verdade. Esse menino, ele se aproxima bem desse estágio já, assim, de... né, ele cuida, ele resgata verdade. o pessoal na rua e tal, e lida com esse pessoal que rouba, que mata, né? Então, E ele só que lida com um aqui, amor Maria, tão grande, ele lida com um amor tão grande que então, ele só que aqui, consegue Maria, ele fazer está coisas. dizendo, ele está dizendo assim, quando nós somos agredidos, tá? Porque a bondade, eu reconheço, tá? Mas ele está dizendo aqui em relação a nós, né? A Jona está dizendo aqui em relação a nós. Como é que nós agiríamos se fôssemos nós os agredidos? Nós, né? o agredido. Né? Entendeu? Vamos para o B. O amor deve ser uma constante na existência do homem. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Então, assim, em qual nível de amor nós estamos, né? Tem vários níveis. Então, em qual nível nós estamos? E está tudo bem. Não tem importância em qual nível estivermos. Não tem que estar sofrendo porque a gente não está no nível do incondicionado ainda, né? Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar, revela-se como ordem, noutro, beleza. E, sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. Então, a Jona diz assim, ó, tem várias maneiras de manifestação, né, desse amor. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Amor é ação, né? É o que está aqui na figura. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura paz e irradia confiança, que é uma coisa que a gente não está tendo agora. Lembra que a gente começou falando disso? Né? O amor instaura paz, irradia confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade, que une e solidariza os homens, uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. Então, enquanto nós não conseguirmos crescer nesse sentimento, mudar de faixa, vamos dizer assim, né? Ainda não vamos conseguir essa conexão com o divino, né? Com essa causa geradora da vida. Uma conexão mais evidente, né? É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. E aí eu lembrei muito de São Francisco de Assis, né? Por isso que eu coloquei a foto dele aqui. Que é o que eu vejo, me veio São Francisco de Assis e o próprio Chico Xavier, né? É uma autodoação, né? Um sacrifício com naturalidade. A gente sabe que o Chico Xavier também psicografava até de madrugada, né? Ele já era uma pessoa mais idosa e com deficiências, limitações físicas, mas ele se doava e com certeza era com essa naturalidade aí. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem, né, boiarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Então, aqui nós terminamos, né? Eu peguei essa última frase aí, o amor, destaquei,
E agora você lendo, eu visualizei assim esta definição de amor da Joana, né? Num texto colocado em todas as salas de aula das escolas do Brasil. Isso ainda num micro, quiçá um dia no macro, no mundo, em todas as salas de aula. Porque foi impossível hoje, nesse estudo, eu não me sentir extremamente provocada e motivada pela sensibilidade. Talvez vocês me desculpem que eu me encontro dessa semana para cá com esses sonhos, com essas inquietações todas ao meu redor, essa psicosfera planetária em que eu me encontro e que eu faço parte dela. Mas foi impossível eu não me reportar e me lembrar quando aqui chegamos de volta, eu e meu marido, em 2006, eu fui contratada pelo município de Campo Grande para trabalhar numa escola. Eu estava querendo trabalhar em qualquer escola que aparecesse e quisesse o meu trabalho. E me mandaram para uma escola municipal no bairro Los Angeles. Eu era, por ironia do destino, eu fui a 7ª professora. Estávamos no mês de agosto de 2006 e eu já era a 7ª professora de língua inglesa. As minhas 6 colegas que me antecederam foram desistindo, mês após mês, 2 por mês. E eu não entendia o que estava acontecendo. Me mandaram para lá, eu assumi. Não tinha diretora, a escola, a diretora estava de licença médica, assim como os outros professores também, da disciplina que eu estava assumindo. Mas eu aceitei o desafio. Eu já estava vindo do Rio de Janeiro de uma experiência numa escola estadual, um CIEP no Rio de Janeiro, que não era nada diferente do cenário que eu peguei nesse colégio, Los Angeles. E foi um desafio inesquecível na minha vida. Eu nunca passei por um desafio tão doído como aqueles 2 meses nesse colégio. E eu vou relatar para vocês, se me permitem. Era um horário fora, a aula era logo depois do recreio, simplesmente nenhum aluno entrava na sala de aula depois do recreio, eles continuavam no pátio, e alguns professores ficavam na sala aguardando ver se alguém entrava. Eu não fui diferente, porque eu não tinha diretor, não tinha supervisor que me desse apoio psicológico, pedagógico, que dissesse assim: professora, a senhora está aqui, vou lhe apresentar aos alunos. Não, ninguém fez isso, nenhum profissional fez isso. Falou: aquela ali que é a sua sala, vai. Eu me senti numa penitenciária, num reformatório, num educandário, assim. E aquilo foi me dando uma angústia tão grande que eu não sei como, eu sei agora, porque eu relato isso, sobrevivi a esse momento. Eu me senti tão perdida, meu coração batia aqui, na boca, e eu dizia: meu Deus, eu não aguento mais, eu não vou voltar mais para essa escola amanhã. E aí era um quebra-quebra de carteiras. O Júlio, quando estava relatando esse cenário, eu vivi este cenário. Quebra-quebra, as carteiras voavam para o pátio, já era seca, agosto, assim, e aquela poeira, sabe? Um cenário, assim, uma visão do inferno, do umbral. E eu na porta, aguardando pelo menos um aluno que entrasse na minha sala para que eu começasse o meu conteúdo. Não entrava, meia hora, não tinha inspetor, não tinha diretor, não tinha ninguém, era salve-se quem puder. Estou relatando a realidade. Se eu for falar para vocês qual era a realidade do Rio, vocês vão também sentar e chorar. Mas aí eu me lembrei que eu tinha na minha pasta, na minha bolsa, sempre uns textozinhos do Chico, do Emmanuel. E o que eu fiz? Eu fechei meus olhos, disse: bom, eu vou fazer isso aqui para quem está aqui presente, espíritos desencarnados. Devem ter muitos por aqui. E peguei um daqueles textos, me coloquei de frente da sala, comecei a ler aqueles bem pequenininhos,
E quando eu estava já na segunda frase, os alunos começaram a entrar de uma forma muito agressiva, arrastando as cadeiras, jogando. E eu consegui até finalizar essa leitura. Quando eu finalizei, eu ouvi um grito. Eram meninos. Essa classe devia ser de 7º, 8º ano, mas com faixas etárias bem distintas. Esse menino já devia estar virando um homem, porque ele, uma voz grossa de homem, aquele grito masculino, assim, no fundo da sala. E ele perguntou assim para mim, bem forte, vai falar de Deus agora? E aí todo mundo fez silêncio. Aí eu disse para ele assim, pedindo a Deus, né, mesmo, que me inspirasse ali. Eu mirei bem nos olhos dele e disse assim, você não gosta de ouvir falar de Deus? Eu quero lá saber de Deus. Quem é você para me falar de Deus? E eu comecei a entender que eu estava diante de um desafio muito grande. Vai me falar de Deus agora, aqui nesse lugar, nessa escola? Você é professora do quê mesmo? E ele foi me desafiando com esses questionamentos. Eu já tinha entrado na sala antes do recreio terminar e colocado o conteúdo da aula. Mas ele já sabia que eu era professora de inglês, porque eu já havia entrado nessa sala algumas vezes. Mas nesse dia foi bem emblemático para mim. E aí eu disse para ele, você gosta de ouvir alguém falar de Deus? Mas onde está Deus? Me fala onde que está Deus. A senhora já viu Deus? Aí eu só respondi assim o que eu podia, né? Eu disse assim, Deus, vai ser difícil você ver Deus, porque Deus está dentro da gente. Está aqui, ó, na nossa mente, no nosso coração. Como assim? A gente tem que sentir Deus. Aí a turma foi acalmando, aquietando. Quando eu vi, eu estava falando de Deus, talvez sem muita propriedade, mas muito bem assistida, né? Pela fragilidade que eu me encontrava ali. E esse menino, depois, eu fiquei 3 meses nessa escola. O meu horário era esse. Depois do recreio, naquele dia da semana, eu entrava nessa turma. Esse menino era o primeiro a entrar na sala. Mas eu só fiquei 3 meses, porque veio uma professora concursada e assumiu, eu era contratada. Mas isso para mim tornou inesquecível, porque eu tenho assim uma gratidão de que esse item hoje a gente estudado pela Joana me fez tocar um pouquinho nesse espírito. E ele iniciou talvez uma abertura, ele se permitiu pensar em Deus. Então, são esses os desafios que encontramos no cotidiano. E que nós não podemos desistir pelo simples fato de já termos sido apresentados nessa encarnação essas maravilhas de possibilidades da gente atingir os sentimentos mais nobres que nós todos temos. Obrigado, desculpe por hoje estar tão metida assim, tão talvez roubando o tempo dos meus colegas e meus amigos de estudo. Obrigada. Tranquila, Fátima. Muito obrigada pelo seu depoimento.
ele veio assim resumir, né? Para mim, pelo menos, né, que preparei isso e tive dificuldade de encontrar em mim tanta bondade quanto essa que a Joana recomenda, tá? Eu disse para vocês, foi assim, foi bem trabalhoso para mim, entendeu? Então, assim, obrigada, porque você traz uma coisa real, que você viveu por circunstâncias, você viveu isso que a Joana está falando, né? Então, assim, a gratidão do fundo do meu coração de você ter tido essa coragem, tá? De ter compartilhado com a gente aqui. Certo? Muito obrigada. E aí, gente? Eu que agradeço. O que vocês têm para... A gente tem ainda 10 minutos. O que vocês teriam para falar sobre as experiências vividas pela Fátima ou fazendo uma associação com o nosso conteúdo, né? Recursos para a liberação do sofrimento. Vamos, então... Fiquei mais corajosa depois desse episódio. Deus me deu mais coragem de prosseguir. Tive mais 10 anos pela frente até me aposentar. Eu vou sugerir aqui ao grupo, né, nós que estamos ligados aqui, que nós mentalizemos agora daqui do centro do nosso peito, cada um no seu local, né, saindo aí uma energia cristalina, né, colorida de acordo com a cor que vier para cada um. E nós vamos emitir para todos nós, e principalmente para Fátima, para que ela possa sentir o nosso amor nesse momento e possa ultrapassar, né, toda essa emoção, né? Vamos ver o que essa emoção traz aí de positivo para a Fátima, para que ela continue aí, de repente, tendo essas compensações através dos sonhos, né? Até que possa se tornar realidade na vida presente dela com os familiares. Fátima, receba, então, o nosso amor, tá? Através dessa visualização, saindo do centro do nosso peito, uma luz cristalina, entrando agora no centro do seu peito, no chakra do coração, que você sinta, você que é uma aluna exemplar da nossa mentora Joana de Ângeles. Graças a Deus. Muito obrigada pelas energias. Tentei até distribuir com os outros professores espalhados por esse Brasil afora. Nós possamos, então, através da prece de encerramento, que hoje a Maria que vai fazer, no momento que ela for fazer, que nós lembremos, então, né, de todos os professores, né, em particular no Brasil, mas em todos os lugares, né, que não sai na mídia, né, aqueles que passam pelas experiências com seus alunos e no dia a dia, né, quantos obstáculos, quantas dificuldades, né, cada um passa no seu trabalhar, no seu ato de trabalhar, né, no seu ganha-pão, né? Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente pode partir para o encerramento e a Maria faz a nossa oração. Podemos encerrar, meninos?
Bom, então vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, pedir a Deus Todo-Poderoso que nos una a todos aqui presentes, primeiramente, presentes nessa reunião, um forte abraço de amor, desse amor divino, que ele chegue até nós e que a gente possa recebê-lo, enquanto a gente não consegue amar com tanta intensidade quanto a gente gostaria, que a gente possa receber esse amor e que ele permaneça em nós, para que nós saibamos experimentar o que é esse amor divino e, quem sabe, a gente conseguir praticá-lo com os nossos colegas, parentes, amigos, com todos aqueles com quem a gente interage. Que esse amor esteja presente sempre nas nossas vidas. Esse amor é abundante, ele está à nossa disposição. Basta que a gente se abra para recebê-lo. E que na nossa caminhada, aos pouquinhos, a gente vá experimentando o que é sentir esse amor também pelo outro. Primeiramente com aqueles que estão mais próximos de nós, até conseguirmos chegar aos mais distantes, aos mais que não estão no nosso meio social. E que a gente possa se desenvolver, como disse a Joana, né? Que isso é a coisa mais importante da condição humana, é esse aprendizado do amor. Então, que a gente consiga dedicar algumas horas, alguns treinos, né? Às vezes, tudo que a gente pode treinar, a gente se desenvolve, né? Que a gente tenha a capacidade de treinar essa coisa que é esse amor que a gente tanto busca e às vezes não temos muita experiência com ele. Que a gente possa exercitá-lo, né? E colocá-lo ele como um objetivo mesmo, um desejo. Eu quero aprender a amar, né? Que às vezes a gente não coloca isso nas nossas prioridades. E segundo a Joana traz nessa leitura, essa deveria ser a nossa prioridade, deveria ser essa frase que está na porta do meu guarda-roupa, no meu espelho, em todos os lugares por onde eu passo. Eu quero aprender a amar, eu desejo aprender a amar. Né? Que esse seria, e esse sendo o maior objetivo da nossa vida. Agradecemos as lições de hoje da Joana, a Edna, que expôs maravilhosamente o trabalho, a contribuição dos nossos colegas e a participação de todos. E principalmente a Joana, nossa mentora, que nos traz tão brilhantemente toda essa temática que tanto nos auxilia. Gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, em forma de amor, dê-nos hoje, Senhor, e sempre. Amém. Graças a Deus. Amemos uns aos outros, né? Como é que você está, Fátima? Obrigado, gente. Eu estou bem melhor, sempre estou bem melhor quando acaba. Quando termina, a gente recebe essa energia toda e prossegue. É vida que segue. Um beijo no coração Obrigada. de cada um de nós. Beijo. Né? Até a próxima quinta. Vai ser um Quer falar tchau para as meninas? delicioso, né? Meditação. Oi, linda! Olha a Oi, delícia, olha a olá aí para as delícia. meninas. Oi, meninas. Olha a delícia. Oi, Essa. é Oi. muito fofinho. Nossa, como ela cresceu, Fica tá aqui. grande.
A cara da vovó. É muito parecida com a avó mesmo. Muito mesmo. Que linda. Parecida. Tá jogando beijo pra gente. Tá jogando beijos, muito beijos. Então tá, gente. Uma semana noite. maravilhosa para todos e até a próxima. Boa noite para todas. Boa noite a todos. Fiquem Até a com Deus. próxima. Muito obrigada. Tchau. Fiquem com Deus.